Bom, hoje o assunto é sobre Enem. Acho que tô até um pouco atrasada pra trazer esse vídeo, mas eu acho que eu precisei processar, assim, tudo que aconteceu. Hoje é dia 25 de outubro de novembro, que é o dia que eu tô gravando isso aqui. E a prova, eu acho que deve ter sido 2 semanas atrás, a última prova. Eu acho que foi isso. Precisei processar um pouquinho. Vamos lá. Que prova foi essa, queridos? Queridos e queridas, né? Porque, sendo sincera, não vou falar que foi a pior prova da minha vida, porque o número de acertos dessa vez foi melhor do que a do ano passado. Mas eu senti que essa prova, assim, tava muito mais difícil do que as outras. As que eu já fiz pra valer, assim. Primeiro ponto. Precisamos falar, vamos fazer um grupinho de pessoas que têm medo de atrasar para a prova. Porque assim, o meu local de prova era uns 8 minutos daqui de casa, indo de carro, né? Mas eu queria, porque queria chegar lá 1 hora antes, porque eu tinha medo. Ai, porque se o carro der ruim, se acontecer alguma coisa, se atropelar alguém. Cara, pra mim, na minha cabeça, tudo pode acontecer no dia do Enem. Então, assim, eu fico morrendo de medo de eu atrasar pro dia. E aí eu falei assim, não, já que é pra abrir meio-dia, é 8 minutos, eu vou sair 12:10. Acho que na primeira vez eu saí 12:10, 12:15, por aí. Mas assim, morrendo de medo de acontecer alguma coisa no caminho e eu não consegui chegar a tempo pro portão aberto. Eu sei que é maluquice, porque assim, 8 minutos rapidinho, mas na minha cabeça eu tinha isso. Outra coisa, celular. Gente, olha só, eu boto no mudo, eu desligo o celular, aí antes eu desativo as notificações. Gente, eu faço de tudo, mas mesmo assim, eu vou achar que o meu celular, ele vai tocar no meio da prova, depois de ter feito tudo. Tanto que no segundo dia, que foi a primeira vez que eu fiz isso, tá? No segundo dia de prova, eu não levei meu celular, mas foi por outro motivo também, que eu não levei porque o meu celular tava ruim. Imagina, meu celular, o botão de ligar e desligar está ruim. Ou seja, se eu desligar o celular se eu desligar o celular sem apertar o botãozinho, eu não vou conseguir ligar ele. Por quê? Porque você só liga apertando o botão. Meninas, eu sei que eu fiz isso no primeiro dia. Eu fiquei acho que 2 dias sem celular, porque até eu tentar descobrir como é que ligava o celular de novo sem precisar apertar o botão, foi um sufoco. Mas eu consegui. Aí no segundo dia, pra não ter preocupação do celular tocar e pra não ter a dor de cabeça de não desligar o celular e dele não conseguir ligar de novo, eu decidi não levar o meu celular dessa vez. E foi ótimo, me senti assim, livre, né? Foi muito bom. Falando agora sobre o dia da prova em si, né, o fiscal, sobre os fiscais, eu vi que teve um monte de gente que teve problema com o fiscal sem noção, fiscal que dava informação errada, ou sei lá, que ficava conversando no meio da prova com outra pessoa. A princípio, gente, o meu fiscal, ele foi assim, tranquilaço. Ele não falou nada na prova, durante a prova, não atrapalhou, não fez nada. Ele falou umas coisas lá, na verdade, ele achei ele meio sem noção. Porque, gente, de tudo que ele podia ter falado, ele falou assim: ah, porque essa é uma prova muito difícil, experiência de concurseiro, não sei o que, é uma prova cansativa. Em nenhum momento ele incentivou a gente. Que isso? Eu fiquei assim, cara, você não vai falar nada de bom, tipo assim, ai, vocês conseguem, vocês são capazes. Não, ele praticamente falou que a prova era impossível. Mas tirando isso, ele foi um fiscal tranquilo, não falava na hora da prova, graças a Deus, né? O mínimo que a pessoa tem que fazer, deu todas as informações certinho. A única coisa que ele ficou devendo foi o incentivo mesmo, né? Que é o que a gente precisa. E assim, não sei o que aconteceu comigo. Eu fiquei nervosa. No primeiro dia, gente, pra assinar o papel de entrada, quando você entra na sala, eu tava tremendo já, eu tava assim, o que tá acontecendo? Eu não sei. Eu fiquei desse jeito, até pra escrever a frase que tem na prova, reescrever, né, a frase que tem na prova, eu tremia de medo, eu ficava com medo de errar tudo, até meu nome. Só que isso foi só problema do primeiro dia. No segundo dia, eu fiquei bem mais de boa, nossa, eu acho que eu fiquei zero nervosa no segundo dia em relação a, sei lá, fazer alguma coisa de errado. Acho que era um nervosismo mais assim, da minha cabeça, sei lá. Mas vamos ao que interessa. Linguagens. Que provinha foi essa? Eu sei que assim, a gente não pode esperar muita coisa do Enem, né? Porque ele não se importa com nós, estudantes. Mas assim, viu a galera reclamar que não teve quase figura nenhuma e realmente tiveram pouquíssimas figuras.
Mas assim, o que esperar dele, né? A gente não pode esperar mais de nada de quem só quer humilhar a gente, que no caso é o Enem, né? Achei uma prova típica, tirando essa parte das figuras, né? Achei uma prova típica do Enem com texto, aqueles poemas lá difíceis de você interpretar, que é gigantesco. E eu, particularmente, tenho um problema quando eu vejo o texto grande. Eu acho que a questão vai ser muito complicada pelo texto ser grande, e aí eu acabo que deixo pro final. E quando eu vejo era uma questão super fácil de fazer, que eu deixei pro final, e posso acabar ficando sem tempo de responder, porque o texto é grande, mas a questão é fácil. E se errar, sabe que até rir talvez não favoreça tanto. Não, eu consegui ler todas as questões da prova do primeiro dia, eu não deixei de ler nenhuma, mas as últimas eu sinto que eu li, sinto não, eu realmente li com muita pressa, porque o tempo tava acabando, eu demorei não, eu deixei a prova, né, terminei a prova faltando 5 minutos para dar o horário para acabar, eu fui a última a sair da prova, a assinar no caso, né. Então, as últimas questões eu li muito rápido, e principalmente as de poema, que eram as que eu mais tinha dificuldade, e na verdade isso é o que eu mais tenho que trabalhar, que é em relação aos poemas. Quando tem Machado de Assis, então, pra mim eu quero morrer, porque assim, eu acho que eu não vou conseguir entender. Tinha uma, acho que também do Graciliano Ramos, eu não lembro direito, depois eu vejo. Mas tinha lá uma dele que eu falei assim, caraca, eu vou ler isso aqui, eu não vou entender nada. Mas assim, considerações finais sobre a prova de linguagens. Achei uma prova típica de linguagens, com muito texto, poucas imagens. Eu acho que nessa prova realmente vieram poucas imagens do que a gente está acostumado, né? Já vem pouca, mas essa veio menos ainda. A prova que eu escolhi para fazer foi inglês. Prefiro inglês. Graças a Deus eu consegui entender todas as questões de inglês, porque o meu medo era esse, né? Geralmente é para ser tranquilo a prova de inglês, né? E eu, graças a Deus, consegui entender todas. Cortando para a parte de humanas. História do Brasil não teve, né? Vamos combinar. Brasil, quem é Brasil? Alguém já ouviu falar? Não teve, assim, eu sei que a prova ela não é obrigada a colocar tudo aquilo que a gente acha que pode cair, mas assim, História do Brasil é praticamente o ensino médio todo, você estuda quase todo o ensino médio História do Brasil, galera. Então, assim, se a prova é Exame Nacional do Ensino Médio, você espera que caia algumas matérias que caem no ensino médio. E assim, decepção total. Teve uma questãozinha que eu fiquei assim, quebrando a minha cabeça, que foi a última questão, foi literalmente a última questão que eu fiz da prova. Pra fechar, assim, eu falei assim, cara, eu não tô entendendo nenhuma palavra que essa questão tá dizendo. Que foi a questão da ONU. Na prova azul, ela foi a questão 89. Gente, eu fiquei assim, minutos tentando entender o que essa questão tava tentando falar comigo, mas eu já tava nervosa. Você já tá cansada da prova, né? Uma prova cansativa, realmente. Mas assim, eu não consegui entender nada do que essa questão tava querendo dizer pra mim. Eu falei assim, cara, que é isso? Sou analfabeta? Não entendi nada. Geografia, achei uma prova assim, tranquila, caíram questões que eu já esperava que fossem cair. Então, assim, pra mim, na minha humilde opinião, foi de boaça. Foi de boa. Agora, falando do segundo dia, que é o terror de quase 90% dos alunos, estudantes que vão fazer o vestibular, a prova do segundo dia, que é naturezas e matemática. Assim, gente, não vou falar que eu tô decepcionada, porque eu já esperava que eu não fosse tão bem. Eu já fazia provas anteriores, então já dava pra ter uma média ali de quanto eu ia acertar. Eu não fiquei decepcionada nem com o meu primeiro dia e nem com o meu segundo dia. Eu tenho até um caderninho que eu posso mostrar no final pra vocês, que eu boto o número de acertos em matemática e em naturezas, que vai estar mais ou menos compatível com o que eu tirei com o número de questões que eu acertei na prova, pra valer agora, né? Assim, naturezas. Fiquei nervosa um pouco, porque você vê aquele monte de coisa e você fica nervosa, pelo menos eu fiquei um pouquinho, em questão de, meu Deus, será que eu vou saber esses conteúdos? E assim, embora eu tivesse ficado nervosa, algumas questões eu já li e já falei assim, certeza que é essa. E realmente era essa a resposta correta. Eu falei, graças a Deus,
que eu não perdi tanto tempo nessas, né? Mas embora que eu não perdi tempo nessas, eu perdi tempo na questão que foi anulada, que eu achei ridículo isso. Não sei que revisão é essa que essas pessoas fazem lá no INEP, ou sei lá onde que eles fazem essa revisão. Mas assim, inadmissível uma questão tá lá e ela não tem uma resposta. Que isso? Como assim? O que tá acontecendo? Entendeu? Porque, gente, eu perdi também minutos nessa questão tentando resolver, porque eu falei assim, cara, eu sei essa matéria. Eu sei o que ela tá querendo dizer pra mim. Ele quer saber a eficiência do negócio lá. Eu falei assim, eu vou fazer. E eu fiquei lá, tentando fazer, e nada de dar a resposta correta. Eu falei assim, cara, não é possível, eu sei essa matéria. Talvez tenha sido até um erro, talvez não, foi um erro meu ter insistido tanto numa questão que no final foi anulada, né? Mas a gente não sabia que ia ser anulada, né? E que eu poderia ter usado esse tempo para poder fazer outras questões de química, por exemplo. As questões de estequiometria, que geralmente são um pouco mais complicadas, um pouco mais demoradas, que eu deixei para o final, mas esse tempo eu poderia ter usado para tentar resolver algumas de química, que eu não resolvi porque me faltou tempo, entendeu? Que eu tive que chutar porque faltou tempo para mim. Também não vou ficar botando a culpa toda na prova não, porque eu tinha que ter tomado vergonha na cara e ter estudado mais estequiometria e tentar fazer de uma forma mais rápida, mas enfim, eu não consegui fazer, admito, não consegui fazer as questões de estequiometria. Tive que chutar. Eu espero que ele esteja falando com o cachorrinho dele, gente, não com o filho. Credo. Partindo para matemática, agora falando da parte de matemática, matemática é uma parte que eu tenho bastante dificuldade, assim. Eu ainda não aprendi como lidar com matemática, porque eu não sei se eu assisto aula, se eu faço questão, se eu treino, ao mesmo tempo que eu sinto falta de prática, eu sinto falta de assistir aula e de conteúdo, só que eu ouço alguém falar, não, você tem que fazer questões, e a outra pessoa, não, você tem que assistir aulas. E aí eu não sei, eu fico confusa realmente. Esse ano de 2024, eu fiquei muito confusa em como estudar matemática. Eu acho que o meu norte ali saiu do lugar, eu não consegui treinar o tanto que eu poderia e queria treinar matemática. E muitas vezes eu tentava fazer uma coisa e eu não conseguia, que ele já me desanimava. Eu acho que esse é um problema também que a gente tem, que a gente vê que não tá dando certo, ainda mais quem estuda sozinho, né, em casa, não tá dando certo e você já desiste e larga de mão. E eu acho que isso é um grande erro, né, a gente fazer isso, mas eu fiz. Talvez você se identifique com isso. E assim, vamos melhorar, vamos nos dar as mãos e melhorar, né? Assim, no geral, no segundo dia, o que me faltou foi o tempo. Eu sinto assim no fundo do meu coração e da minha mente que se dessem 10 horas para resolver a questão, coisa impossível, né? Mas acho que se derem 10 horas para resolver a questão, eu faria, eu acho que todas, né? Mas como são só 5 horas de prova, né? Foi o que deu. Vamos para o fatídico momento, que é eu falando a quantidade de acertos meus. Eu já falei no vídeo anterior que eu tô estudando em casa sozinha, então, embora não tenha sido um número de acertos bom para o que eu quero passar, que é medicina, caso você não saiba, porque você não assistiu outro vídeo, mas você vai assistir em nome de Jesus, é o acúmulo de conhecimento que eu tenho desde 2022, que foi quando eu comecei a estudar realmente para o vestibular. Então, não é muito, mas vamos lá. No primeiro dia, em linguagens, eu acertei 35 de 45. Eu iria acertar 46 de 45, mas teve uma questão que eu errei o gabarito na hora de passar o gabarito. Eu tava eu lembro disso claramente, gente. Eu tava com a resposta, assim, na mente, só que alguma coisa me distraiu lá fora da sala, que eu lembro disso, a resposta é a letra D, mas eu marquei no gabarito a letra E. E isso eu percebi na hora, eu falei assim, cara, eu não acredito. Isso me deixou um pouco abalada, porque eu poderia ter acertado 80% da prova, mas acontece, prestar atenção da próxima vez, né? Em humanas, eu consegui acertar 37 de 45. Em naturezas, infelizmente, foi o que eu menos evoluí. Eu acertei 24 de 44, né? Porque uma foi anulada de naturezas. Em matemática, eu acertei 27 de 45. Tá sendo uma quebra de barreiras aqui eu falar o meu número de acertos, porque é um pouco vergonhoso.
você falar o seu número de acertos, mas é pra mostrar pra vocês que é isso, que a vida não acaba aqui, né, gente? Vamos, tem mais um ano pra estudar, eu tô tentando ser confiante pro ano que vem e espero que te ajude também. É isso. Tchau!